Graça e paz, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Primeiramente, estou muito feliz por mais uma oportunidade de compartilhar um pouco sobre essa ferramenta extraordinária de crescimento de igreja, que é o pequeno grupo multiplicador. Nós estamos na nossa segunda aula e estaremos trazendo para os irmãos coisas assim extraordinárias com relação ao desenvolvimento dos pequenos grupos multiplicadores nas nossas igrejas. Estou feliz porque o seminário já há algum tempo desenvolve essa característica de trazer essa disciplina. Interessante que em 2016, o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, STBNB, foi o primeiro seminário batista do Brasil a trazer essa disciplina de igreja multiplicadora dentro do seu escopo da área missionária. E hoje nós temos cursos e mais cursos. Acredito que tivemos quase 1.000 pessoas já em 2 anos fazendo somente esse curso de pequeno grupo multiplicadores. E temos vários exemplos, não só aqui em Pernambuco, mas em outros lugares, de irmãos, líderes, pastores, que têm trazido essa perspectiva de pequeno grupo multiplicador para suas igrejas. E tem sido assim fantástico, fantástico mesmo. Eu queria agradecer a todos que têm participado desse momento, dessa aula, e nós estaremos caminhando aqui por um roteiro e estaremos falando nessa nossa segunda aula sobre o encontro do pequeno grupo multiplicador. Na nossa primeira aula, a gente viu questões bíblicas, né, sobre o pequeno grupo multiplicador. Nós vimos também ali a questão dos pontos positivos, dos pontos negativos. Nós eliminamos vários mitos que existem com relação à questão do pequeno grupo nas igrejas. Por exemplo, preciso acabar com todas as atividades? Não, não precisa. Será que as pessoas que forem para pequenos grupos deixarão de ir para a igreja? Muito pelo contrário. Como controlar tudo isso através de formação grande? Então, foi muito legal a primeira aula e nós estaremos conversando sobre o encontro de PGM, que é fundamental para a realização do ministério de pequenos grupos em qualquer igreja. Se nós tivermos a boa vontade e a iniciativa de começarmos um pequeno grupo, como nós falamos na primeira aula, com relação ao pequeno grupo piloto, mas se nós não entendermos que não adianta ter um pequeno grupo piloto, esse pequeno grupo piloto multiplicar e agora a igreja terá outros pequenos grupos, se nós não tivermos nos pequenos grupos o ambiente ideal para ser desenvolvido esse ministério. Vai ser um tiro no pé. Costumo dizer que vai ser um tiro no pé. Então, nós estaremos agora na segunda aula falando sobre o encontro do PGM. O que acontece nesse encontro? Como acontece? O que deve ter, o que deve não ter? Nós vamos trazer aqui. E eu estou trazendo aqui, meus irmãos, experiência vivida há mais de 10 anos com um pequeno grupo multiplicador. Estarei passando para os irmãos tudo e os irmãos têm a oportunidade de depois enviarem aí as suas perguntas sobre esse tema, tá bom? Vamos lá, meus irmãos. O que é um pequeno grupo multiplicador? O pequeno grupo multiplicador é um pequeno grupo de pessoas que se reúne regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores e da multiplicação de discípulos. Bom, esse texto aqui que nós colocamos, explicando o que é o pequeno grupo multiplicador, fala bem alguns detalhes. É um pequeno grupo de pessoas. Entenda, o pequeno grupo, ele é pequeno. Participei há poucos dias de um pequeno grupo que tinha, sei lá, 14, 15, 16, acho que 16 pessoas. Nossa, como estava cheio, como foi difícil as pessoas participarem, colaborarem, dando a sua opinião, porque tinha muita gente, já era um grande grupo. Tá? Então, é um pequeno grupo que se reúne regularmente, ou seja, escolhe ali um dia da semana para estar realizando esse encontro, tá bom? E esse encontro é para glorificar Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos, ou seja, as pessoas que estão ali nesse pequeno grupo, que se encontram semanalmente ou quinzenalmente, eles irão ali fortalecer os seus relacionamentos. E
através da multiplicação de discípulos com pessoas que chegam e que não são crentes e que se convertem, que se tornam discípulos. Então, aí está um pequeno texto passando o que seria o pequeno grupo multiplicador, tá bom? Existe uma coisa muito legal que é o aprofundando raízes no pequeno grupo. A palavra raízes, ela cria um acróstico que ela vem tratando de relacionar-se, acolher, interceder, zelar pela pessoa, ensinar o evangelho, solicitar contas. Eu vou falar cada um aqui agora para você. O pequeno grupo, ele existe para as pessoas se relacionarem. Hoje nós vivemos um contexto da pós-modernidade onde as pessoas estão muito isoladas. Então as pessoas, elas querem ter um relacionamento, elas querem investir em um relacionamento. Então o pequeno grupo existe para as pessoas se relacionarem. Acolher aquelas pessoas que já são cristãs, que fazem parte de uma mesma igreja, que participa do pequeno grupo, ela tem a função, a obrigação de acolher as pessoas, que elas se sintam bem. O mundo não tem acolhido as pessoas, mas a nossa obrigação, como povo de Deus, é acolher as pessoas. Interceder. Uma das funções do pequeno grupo, com certeza, é a questão da intercessão, meus irmãos. A questão da intercessão, ela é extremamente importante. Por isso que nós vamos ver aqui, no desenvolvimento do roteiro do pequeno grupo, uma parte que é só a questão da oração. Zelar pelas pessoas. Existe uma dinâmica que você verá provavelmente na próxima aula, que são os hábitos de um líder eficaz. Nós agora vamos ver a questão de todo o roteiro do pequeno grupo. Então, na primeira aula você viu questões bíblicas e como começa. Agora você já tem os pequenos grupos e o que acontece nesses pequenos grupos. E depois a gente vai focar exclusivamente no líder, o que seria um líder eficaz do pequeno grupo. Ok? Então, uma das características de um líder eficaz é que ele zela pelas pessoas. O líder, ele entra em contato com as pessoas do seu pequeno grupo para saber como elas estão. Imagina uma igreja com 1.000, 1.500 pessoas. Será que o pastor ele vai ter condições de estar entrando em contato com todas as pessoas? Acredito que não. Mas se nós temos nessa igreja pequenos grupos, dos quais os pequenos grupos, os líderes entram em contato com elas, e os coordenadores entram em contato com os líderes, e os pastores entram em contato com os coordenadores, todo mundo dessa igreja é cuidada. Então, zelar pelas pessoas. Quinto, desculpa. Ensinar o evangelho. O pequeno grupo é sim para se relacionar. É sim para acolher as pessoas, interceder por elas e pelo mundo, zelar pelas pessoas, mas é para ensinar o evangelho. O ensinamento do evangelho ele vem no desenvolvimento ali com relação ao que acontece no pequeno grupo. Então, é importantíssimo nós termos ali a questão do ensino do evangelho ali no momento do pequeno grupo. O último ponto, pode ser que soe estranho para alguns, mas esse ponto aqui é importantíssimo, que fala sobre solicitação de contas, solicitar contas. Pastor, o que é solicitar contas? É simples. Solicitar contas nada mais é, meus irmãos, de que você procurar saber da pessoa como tem sido o desenvolvimento dela com o evangelho. Como tem sido? Como ela tem vencido suas lutas? Digamos que você recebe uma pessoa num pequeno grupo e essa pessoa é da igreja, mas essa pessoa compartilha uma vez no pequeno grupo que está tendo dificuldade de perdoar. O que significa solicitar contas? É você saber como é que tem sido desenvolvido essa questão, como é que essa pessoa tem desenvolvido essa questão. Será que ela tem perdoado? Ela tem colocado em exercício essa questão da liberação de perdão, de liberar perdão? Então, solicitar contas é nada mais, nada menos o que um pastor faz, por exemplo, com um líder da igreja, que está passando uma dificuldade, solicita contas no sentido do relacionamento. Como é que tem sido aquela batalha? Você tem conseguido vencer? Você tem conseguido orar? Você tem conseguido buscar o Senhor? Então, essa questão de solicitação de contas nada mais é, meus irmãos, do que essa questão. Agora, uma coisa assim, importantíssima. E, meus irmãos, infelizmente, muitos de nós que queremos começar pequenos grupos na nossa igreja, temos cometido esse erro.
Então, para saber o que é um pequeno grupo, temos que entender o que não é um pequeno grupo. Então, o pequeno grupo não é um clube. Não é uma panelinha. O pequeno grupo aí nunca vai estar fechado para ninguém. O pequeno grupo não é uma organização. Olha, existe uma organização do pequeno grupo e ninguém mexe, porque tem um presidente, o vice-presidente do pequeno grupo. Não existe isso, tá? Não existe. Não é algo estático, não é algo parado. O pequeno grupo está em movimento, pessoas chegam, pessoas saem, as pessoas aprendem o evangelho, o pequeno grupo cresce, o pequeno grupo multiplica. Você tem um pequeno grupo com 16, tá grande, que bênção, tal, mas tem a multiplicação, daqui a pouco serão 2 de 8, e aí vai ficar menor. Eu já participei de um pequeno grupo que chegou a 21 pessoas, então foram 3 pequenos grupos de 7, vê que bênção. E mais casas sendo abertas para a entrada do evangelho. Não é um dia por semana. Isso aqui é fantástico. Pastor, então quer dizer que a gente vai se reunir mais de um dia por semana? Não. Você pode se reunir um dia por semana, mas tem que entender que o pequeno grupo não é só o encontro. Ali o que acontece uma vez por semana é o encontro do pequeno grupo. Mas o pequeno grupo é muito mais do que isso. O pequeno grupo acontece, meus irmãos, durante a semana toda. As pessoas conversando, as pessoas marcando café, as pessoas orando umas pelas outras. Então, é muito importante nós entendermos isso. Pequeno grupo não é uma sala de aula. Então, você não vai estar ensinando como um professor as pessoas ali do seu pequeno grupo. Não é apenas um estudo bíblico. Eu vou ali no pequeno grupo porque é um estudo bíblico. Não, é algo mais. As pessoas se relacionam, as pessoas oram pelas outras, as pessoas conhecem as questões da igreja. Pequeno grupo não é um grupo de terapia. Então, muitas vezes, infelizmente, nós tratamos o pequeno grupo como um pequeno grupo do AA, aqueles alcoólicos anônimos, né? Que é o grupo de terapia para você falar. Não é isso, tá? Pequeno grupo não é isso. Não é um bando de renegados. E aí é interessante quando a construção da Junta de Missões Nacionais colocou isso, não é um grupo de pessoas que é mal vista pela igreja, que não participa de nada e junta ali aquele grupo. Tá, não é isso, tá? Não é um grupo de oração. No pequeno grupo tem oração, mas não é um grupo de oração. Existem outras coisas que acontecem ali no pequeno grupo. Não é um grupo de tarefa ou grupo ministerial, tá? Entenda. Pequeno grupo, se eu pudesse resumir o que é o universo do pequeno grupo em uma palavra, eu resumiria em relacionamento. Essa é uma palavra que marca bem, que mostra bem o que é um pequeno grupo. Vamos lá para o roteiro do pequeno grupo. Bom, no pequeno grupo, geralmente acontece ali a questão do quebra-gelo. Então, as pessoas se encontram nas casas e tem lá um grupo e antes de iniciarmos qualquer coisa, é lógico que tem aí a oração inicial, mas logo após a oração, existe um quebra-gelo. E o que é o quebra-gelo, pastor? Vamos lá. Quebra-gelo, meus irmãos, geralmente uma forma saudável de ter o quebra-gelo é você trazer a perspectiva de uma pergunta para o grupo. Imagina comigo um pequeno grupo com 8 pessoas, certo? Que esse grupo se reúne durante todo o ano. Então, no ano tem 48 semanas. Então, digamos que existe ali, por conta de feriado, digamos que 8 semanas a gente não se encontrou. Mas a gente se encontrou 40 vezes no ano. Então, imagina um pequeno grupo que tem eu e vocês. Se durante um ano do qual nós temos 40 encontros. Cada encontro traga uma pergunta de quebra-gelo. Ao final de um ano, eu vou estar conhecendo muito mais o pequeno grupo que está comigo. Eu vou dar exemplos aqui de quebra-gelo. Exemplo, qual é a comida que você mais gosta? Qual é o seu sonho de fazer uma viagem? Para onde seria? Qual foi o lugar mais distante que você viajou? Qual é a coisa que você tem mais medo? E a gente vai ver que tem muito homem com medo de barata. Qual é, por exemplo, a sua maior decepção na vida? Qual foi a sua maior alegria da vida?
Então, existem várias perguntas que eu posso trazer durante o quebra-gelo, que isso, numa construção durante um ano, durante 6 meses, durante 4 meses, vai fazer com que eu conheça mais as pessoas, porque eu vou saber que o João, depois de caminhar comigo um ano, eu vou saber que ele gosta mais de lasanha, eu vou saber que o lugar que ele viajou, o lugar mais distante que ele viajou foi na Bahia. Eu vou saber que ele tem um sonho de viajar para a Noruega. Eu vou saber que a maior decepção da vida dele foi não ter passado no concurso público que ele sonhava, mas a maior alegria dele foi o filho dele. Então, eu vou saber mais sobre esse irmão. Então, para isso serve o quebra-gelo. E aí depois tem a oração inicial. Alguns pequenos grupos começam a oração antes do quebra-gelo, outros depois, tá bom? Então, não tem problema. Então, tem a oração inicial. E aí vem o tempo de cantar. A gente vai falar daqui a pouco sobre o tempo de cantar. Nós temos o tempo da palavra. E aí você tem em torno de 20 minutos para o tempo da palavra. Você tem o tempo de orar, também em torno de 20 minutos. Tempo de multiplicar, a gente vai falar sobre isso aqui também, 5 minutos. E o tempo da igreja, que também nós vamos falar. Então, veja só, meus irmãos. Esse aqui é um roteiro básico de pequeno grupo. Então, você tem aí 40 minutos, 50 minutos, 1 hora e 5 minutos. Porém, geralmente, o pequeno grupo ele dura em torno de 1 hora e 10, 1 hora e 20, até 1 hora e meia. Então, um pequeno grupo que começa tipo 7h30 da noite, pontualmente, ele vai mais ou menos até 9 horas, né? 9h10. Então, você pode ter um tempo maior da palavra. Ou você pode ter um tempo maior de orar. Então, aqui, o líder ele vai coordenando. Geralmente, o tempo maior é o tempo da palavra. E nós vamos ver o seguinte, aprende comigo isso. Um pequeno grupo saudável é o pequeno grupo que o pastor ou o líder desse pequeno grupo é o que menos fala. Acreditem, quando o pequeno grupo tem um líder que ele é o que menos fala, ele é um pequeno grupo extremamente saudável, porque ele vai dar a oportunidade das pessoas falarem. Ele não vai monopolizar a palavra ali, querendo pregar ou querendo dar um grande estudo. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá bom? Então, esse aqui é um básico de um roteiro que pode, claro, ser mudado de 1 hora aí para outra, dependendo do líder, tá bom? Vamos lá, tempo de cantar. Pô, pastor, o tempo de cantar, como seria isso? Deixa eu botar para cá aqui minha tela para poder ver tudo. Vamos lá. No pequeno grupo tem esse tempo de cantar que é muito bom começar, não é? O pequeno grupo com oração, com quebra-gelo, mas também com louvor. Então, procure músicas conhecidas, tá? Não procura música que foi da década de 40, nem uma música que saiu ontem como lançamento. Procura música conhecida, tá certo? Não tente reproduzir a adoração do culto dominical. Tenta outras músicas, coloca outras músicas ali, contanto que tenha uma característica de ser músicas bíblicas, tá? Se você quiser ajuda, procura ajuda do teu pastor ou do ministro de música da igreja para saber se aquela música que você quer trazer ali seria uma música boa para você trazer no pequeno grupo, tá certo? Não use CD como ministrações. Aquelas músicas que tem aquele tempo grande de ministração, tipo Diante do Trono, tá? Então tem aquele tempo grande de não, procura uma música que tenha só música para você estar ligando as pessoas ali ao divino, a Deus, antes de estar começando ali a parte do estudo, tá bom? Evite palmas. Por quê? Porque você vai estar na casa das pessoas. Às vezes tem um vizinho que não vai gostar, às vezes tem um parente que não é crente que ficou no quarto e existe uma batalha espiritual muito grande. Então evite palmas, tá? Canta ali tudinho. Mas claro, se você estiver numa casa que o fato de ter palmas não interferiria, as pessoas disseram, não tem problema não, então pode ter, não tem problema, tá? Mas vamos tentar evitar. Caso não tenha músicos, use um caixinha. Lembra aquele caixinha que está sendo vendido hoje em dia? Cara, existe caixinhas daquele ali que é muito legal, o cara acha em qualquer lugar, baratinho, faz uma cotinha ali entre o pequeno grupo, você coloca, conecta ao celular e, cara, se você não tem ninguém no violão, se você não tem ninguém que é dessa área, você coloca ali 1, 2 louvores no caixinha e vai abençoar de qualquer jeito. Tem muita gente usando caixinha hoje em dia, tá bom? Então, tempo de cantar. Tempo da palavra. Direcione perguntas. Vamos lá, pessoal. Essa aqui é a parte mais importante do pequeno grupo, tá bom? E aí eu queria reforçar com vocês isso aqui para a gente estar aprendendo juntos e trazendo para não cometermos erros. Veja só.
Essa parte da palavra é onde você ganha ou perde os visitantes. Não adianta você pensar que o seu pequeno grupo é um lugar onde você que gosta de teologia, você que é professor, você que é uma pessoa aí que se envolve com a área acadêmica, tá? Ou você é pastor, ou seminarista, ou líder, ou diácono, e lidera um pequeno grupo. Entenda, não é o ambiente para você mostrar que sabe, para você mostrar essa coisa, tem uma grande profundidade. Lembre-se, tem pessoas ali que não têm o mesmo nível teológico que você. Tem pessoas ali que são convidadas, são espíritas, são católicos, são ateus. Então, muito do que você vai falar, ela não vai entender, porque ela precisa ter um discernimento espiritual. Lembra do texto bíblico que diz: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, naquele momento, é um momento de você compartilhar a palavra. Não é para você pregar, é para você compartilhar a palavra. E uma coisa muito legal que você pode fazer é direcionar perguntas. Exemplo, digamos que nós vamos trabalhar o tema. Eu tenho aqui um livro, que é um livro muito bom para pequeno grupo, tá? Que é esse livro aqui, ó, O Discípulo Radical. E aí, no Discípulo Radical, você tem aqui, por exemplo, um dos capítulos que fala sobre o cuidado com a criação, por exemplo. Capítulo 4. Cuidado com a criação. Isso é uma ordenança de Deus. Deus pede para a gente cuidar da criação. E aí uma coisa que você poderia iniciar é colocando pergunta: como tem sido seu relacionamento com a criação, com a natureza? Como tem sido? Você acha, não é? Você acha importante nós nos preocuparmos com a natureza realmente? Você acha que ser cristão tem a ver com cuidar da natureza? Você acha e acredita que essa questão ambiental é importante? Coloque para as pessoas falarem. Lembre-se, eu vou bater muito nisso aqui, meus irmãos. Um pequeno grupo saudável é um pequeno grupo que o líder menos fala. Ele apenas direciona. É claro que o fechamento do estudo vai ser com ele. Mas quando ele for fazer esse fechamento do estudo, muita gente vai ter falado e compartilhado muita coisa boa, tá bom? Envolva todos na discussão. Então, pergunte, o que é que você acha? Digamos que o tema seja perdão, e aí você diz, como é que você trata a questão do perdão? Você tem dificuldade de perdoar? Você guarda mágoa de alguém? Pergunte. É lógico que nem todo mundo vai falar, porque muitas vezes você tem visitante e o visitante não vai querer compartilhar. Mas o quanto quiser compartilhar, aproveite, esteja com ele nessa questão. Então, envolva todos na discussão. Deixa eu dar uma grande dica aqui, tá? Uma grande dica. Uma grande dica que eu dou aqui para você é o seguinte: você é líder, tem um co-líder do pequeno grupo, conversa com o co-líder, ou líder em treinamento, depende de como você chama. Você diz que você vai tratar sobre esse assunto, que é o tema do livro, e você diz, olha, eu vou fazer tal e tal pergunta, começa com você, porque geralmente o primeiro que começa, os outros vão em seguida. Às vezes você fala com o co-líder e fala com um membro do pequeno grupo, a gente vai ver o que é membro, o que é visitante, tudo isso. Então, o membro é aquele que sempre está indo, tem compromisso. Aí você liga para ele e diz, olha, eu vou perguntar sobre perdão. Eu queria que você compartilhasse alguma coisa sobre perdão, porque quando um ou dois falam, os outros vão e se sentem na liberdade. Quebra, de fato, esse gelo para as pessoas participarem, tá bom? Não permita ninguém monopolizar o encontro. Meus irmãos, existem uns irmãos, misericórdia, que eles dominam totalmente a questão do estudo. Eles começam falando, tem irmãos que começam falando de quando eles nasceram. Ele já tem quase 60 anos, então daqui que chegue lá, é 2 semanas de pequeno grupo. Então não permita, você conversa. E aí, pastor, como fazer para que as pessoas não falem muito? Eu sempre dou uma dica muito boa. A dica é a seguinte: antes de começar o pequeno grupo, o estudo lá, você chega e diz, irmãos, nós somos aqui 8, nós somos aqui 10. Eu queria que todos participassem. Então, por favor, não demore muito falando. Fale ali no máximo 1, 2 minutos para os outros poderem falar, porque a gente tem muita coisa aqui para tratar no pequeno grupo, então a pessoa já vai ficar ligada. E aí, se mesmo assim ela continuar, você olha o tempo. Por quê? Porque você já combinou antes, entende? Então você já deixa isso. Existem aquelas ampulhetazinhas que na igreja que eu pastoreio, eles usam essa ampulhetazinha.
Então, eles colocam lá, tal, mas é quando o pequeno grupo tem um relacionamento maior, né? Mas, bom, fica aí a dica para vocês, tá bom? Controle o tempo de cada pergunta. Olha aí que coisa boa. É completando o que eu falei. Você diz, olha, cada pergunta você vai poder responder aí em no máximo 2 minutos, porque nós temos outras pessoas para participar. Não permita discussões teológicas polêmicas, meus irmãos. Por exemplo, o tema sobre perdão. Será que Jesus perdoou Judas e do Judas foi salvo? Aí começa aquele debate teológico. Não é o momento. Lugar de debate teológico é na escola bíblica, por isso que não é escola. É onde você vai debater ali com o professor e outros alunos. Eu não sei como funciona a sua escola, mas você tem a oportunidade de fazer pergunta ao professor. Então, o lugar de compartilhar as perguntas mais teológicas é lá. Então, assim, meus irmãos, não permita. Quando começar isso, você mesmo que é líder, lógico que você líder não vai permitir que isso aconteça partindo de você, lógico, né? Mas quando começar essa questão, você diz, irmãos, esse aqui não é o ambiente do qual a igreja não é trabalha essas questões das polêmicas. A gente traz essas polêmicas aí mais na escola bíblica. Então, na escola bíblica, você tem essa oportunidade de perguntar isso ao professor, tá bom? Entendendo que sempre vamos ter aí visitantes, não crentes, enfim, e aí não é legal, porque muitas vezes se aprofunda tanto que aí se perde, tá bom? Então, tempo da palavra, e isso sempre lembrando que é o líder que vai estar ali o quê? Conduzindo, fazendo as perguntas, colocando, dando ali algumas pinceladas para que o pequeno grupo possa caminhar de uma maneira muito melhor. Vamos lá, orar uns pelos outros. Existe um momento, como nós vimos ali no roteiro, que é um momento de oração. Então, é bom formar duplas ou trio para que as pessoas possam estar orando ali, se conhecendo mais. É muito importante isso. Use o cartão de RD. Deixa eu explicar o que é isso. Desculpa. Existe uns cartãozinhos que vocês podem fazer, que vocês colocam nesse cartãozinho um espaço para a pessoa preencher ali 2, 3, 4, até 5 nomes. E você vai pedir que as pessoas passem o ano orando por essas pessoas. Orando para que Deus fale ao coração delas, orando para que elas conheçam a Cristo, orando para que elas possam visitar o seu pequeno grupo. O nome RD é Relacionamento Discipulador. É um termo que a Junta de Missões Nacionais usa para pessoas que você tem se aproximado e criado um relacionamento com ela. Porque, de certa forma, você já está discipulando. Não do modo tradicional que nós temos, mas um discipulado ali com a vida, compartilhando a vida. Então, coloque no papelzinho, né, um cartãozinho que você coloca na Bíblia. Então, no momento de orar um pelos outros, é bom, quando formar as duplas, orar por aqueles nomes que estão ali que a gente colocou. Tempo de orar um pelos outros. É importante isso. É importante você formar duplas, usar o cartão, mas também que um pequeno grupo ore uns pelos outros. Estimule os que não conseguirem. Então, muitas vezes, existem pessoas que não conseguem desenvolver uma vida de oração. E aí a nossa função enquanto pequeno grupo é fomentar, é potencializar, é incentivar essas pessoas a se envolverem com oração. Isso acontecendo vai ser muito bom para que as pessoas possam entender que o pequeno grupo e a vida de oração, elas caminham juntas. Anime os que não tentaram. Então, tem pessoas que nem conseguem chegar na presença do Senhor por timidez, por pecado mesmo. Então, anime essas pessoas a começarem, de fato, um ministério de oração na sua vida, tá bom? Louve a Deus pelos que praticaram a questão da oração. Então, as pessoas que desenvolveram isso durante a semana, louve a Deus pela vida delas, que Deus possa estar abençoando e fortalecendo essa área tão importante da igreja, que é a área da oração. Eu queria só voltar aqui um pouco e queria colocar, não está aqui, mas interessante que quando nós formos ver um exemplo, vocês vão ver um exemplo de roteiro, tá? Eu vou trazer para vocês aqui no Word um exemplo de roteiro. Nessa parte de oração vai ter lá dizendo quais são os pedidos de oração que não podem faltar no pequeno grupo. Vai estar lá. Então,
Se você vai fazer um roteiro e distribuir com os seus pequenos grupos seguirem aquele roteirozinho do quebra-gelo, às vezes as perguntas já vêm feitas já para facilitar a vida ali do líder do pequeno grupo, entenda que existem pelo menos 3 pedidos de oração que não pode faltar. 3. Primeiro, orar pelo pastor e a igreja, pelo pastor e a família pastoral. Sempre vai ter esse pedido nos roteiros. Então, você imagina um pequeno grupo numa igreja que tem pequeno grupo que acontece todos os dias da semana, então todos os dias da semana vai ter alguém orando pelo pastor e pela família pastoral. Segundo, pela liderança da igreja, diáconos, ministros, seminaristas estarão debaixo da oração dos pequenos grupos. Terceiro, toda a igreja. Toda a igreja vai estar debaixo das orações do pequeno grupo. Então, esses 3 motivos sempre existirão nos roteiros. É Ctrl+C, Ctrl+V. Aí você pode botar depois a comunidade, junta de missões nacionais, missionários e tal, pelo Brasil, pelo presidente, pelo governador, pela cirurgia de uma pessoa importante assim, né, no cargo de liderança da igreja, ótimo. Mas esses 3 sempre estarão presentes nos roteiros. Tempo de multiplicação. O que seria o tempo de multiplicação, pastor Miguel? Planeje eventos de evangelização. O que é que acontece, meus irmãos? O pequeno grupo, ele não é só um pequeno grupo, é um pequeno grupo multiplicador. Então, nós temos que criar estratégias para que o pequeno grupo cresça, para que o pequeno grupo desenvolva, para que o pequeno grupo multiplique. E isso é muito importante, muito importante. A ideia é que é o seguinte, iniciou o primeiro encontro do primeiro pequeno grupo ali, primeira vez que a gente está junto, o líder já tem que dizer, irmãos, nós estamos juntos, somos poucos, somos 4, somos 5, mas o nosso sonho é multiplicar. O nosso sonho é que em alguns meses aqui tenha 15, 16 pessoas e a gente possa multiplicar. Comece o primeiro encontro falando isso e fale isso todo encontro. Sabe por quê? Nas próximas aulas, a gente vai ver sobre a multiplicação do pequeno grupo, como acontece, como deve desenvolver, as crises que surgem. E nós vamos ver que existem crises fortes de pessoas que acham que não deveria multiplicar, porque está tão bom esse ambiente é tão legal, porque nós vamos multiplicar, vamos ficar aqui mesmo. Eu lembro do Monte da Transfiguração, onde os apóstolos quiseram ficar ali com Jesus, Elias e Moisés. Por quê? Porque estava bom, era um ambiente seguro, era um ambiente legal, estava Jesus, estava Moisés representando a lei, estava Elias representando os profetas. Então, o que é que acontece? Nós não podemos cair nessa falha. Jesus Cristo não ficou lá. Nós temos que avançar e sair da nossa zona de conforto. Então, é já para começar a falar desde o primeiro encontro que nós iremos multiplicar. E uma forma disso acontecer é planejar entre o pequeno grupo eventos de evangelismo. Vai na praça, fazer o pequeno grupo na praça, vai marcar um dia, fazer uma serenata na frente da casa de algumas pessoas, vai criar alguma coisa, sempre lembrando, compartilhe as ideias com o pastor. É fundamental o pastor saber o que está acontecendo com os pequenos grupos de sua igreja. Vamos lá? Use o cartão-alvo de oração, que é isso? Lembrando, aquele cartãozinho que eu tenho os nomes das pessoas. Aquele cartão será alvo para a nossa multiplicação. Invista nessas pessoas, convide essas pessoas para o pequeno grupo. Converse sobre a necessidade de compartilhar Cristo. Fale isso para os membros do seu pequeno grupo, irmãos. Existe uma necessidade de nós compartilharmos sobre Jesus Cristo. Compartilhe sobre Jesus Cristo com a sua família. Compartilhe sobre Jesus Cristo no seu trabalho, na sua faculdade e convide para o pequeno grupo, porque pessoas chegarão, se tornarão amigas e multiplicarão. Vamos lá. Pratique a evangelização pessoal. Pastor, o que é evangelização pessoal? Você pega um ônibus, você conhece alguém no ônibus, você fala de Cristo para essa pessoa, você compartilha sobre isso e você convida essa pessoa para o seu pequeno grupo. Olha, você está precisando de Cristo, você está precisando de Deus, eu tenho um pequeno grupo que acontece. E aí você convida ela. O ideal, se é uma pessoa que você nunca viu, é convidar primeiramente para a igreja.
convida para a igreja, para que ela conheça a sua igreja, para depois ela ir para o pequeno grupo. Agora, se é uma pessoa que você já conhece, invista na vida dela. Fale de Cristo para ela. O líder do pequeno grupo tem que ser o primeiro a convidar as pessoas e chegar com visitante lá, para servir de motivação para as pessoas também. Intensifique a visão da multiplicação. É aquilo. Todo pequeno grupo tem que multiplicar. Todo roteiro tem que ter um momento de multiplicação. O tempo da multiplicação. Para que a gente possa estar colocando na cabeça das pessoas que isso é uma necessidade. Um pequeno grupo doente é um pequeno grupo que não pensa na multiplicação. Eu já conheci pequeno grupo que eles não queriam multiplicar, meus irmãos. Lamentável isso. Tem uma história que eu gosto de compartilhar da minha antiga igreja sobre um trabalho chamado cultos familiares. Começou esse trabalho e depois de 12 anos houve uma grande comemoração, porque uma das irmãs, ela compartilhou que em 12 anos o pequeno grupo dela, que começou com 18 pessoas, tinha, segundo ela, graças a Deus, 18 pessoas. Porque ninguém morreu e Deus preservou a vida de todos, e teve gente que passou por cirurgia, teve gente que passou por muita coisa, acidente de carro, tudo. E eu disse, Deus manteve a gente junto aqui para a gente aprender que dependemos dele. E aí eu lembro que o pastor na época disse assim, amém, minha irmã, mas uma pergunta eu faço, quantas pessoas passaram pela frente da sua casa e caminharam ao inferno nesses últimos 12 anos? E a irmã não convidou para participar do seu pequeno grupo. E na época, o nome era grupo familiar, a irmã ficou pensando nesse pastor a partir de agora. Ninguém passa mais na frente da minha casa sem eu convidar. Se for alguém que eu conheço, eu convido para participar. Essa é a visão da multiplicação. Quantas pessoas deixaram de ouvir mensagens assim, extraordinárias, estudos lindos, ter relacionamento com outras pessoas, deixaram de participar disso porque eu não quis multiplicar. Então, é algo que nós precisamos ter cuidado. Detalhes fundamentais. Vamos lá. Ter criatividade é muito importante. O pequeno grupo, a liderança do pequeno grupo ter criatividade. É muito ruim você chegar no pequeno grupo que sempre é a mesma coisa, não muda nem as perguntas. Então tenha criatividade, procure na internet, inclusive quebra-gelo, que se não for perguntas, pode ser alguma atividadezinha. Então papel, caneta, ali, a gente vai ver daqui a pouco isso aqui, para lhe ajudar nesse desenvolvimento do quebra-gelo, tá bom? Deixa eu só tirar aqui da frente. Compartilhe responsabilidades. Isso é fundamental. Você quer multiplicar um pequeno grupo? Compartilhe responsabilidades. Você que é líder, não faça tudo sozinho. Você pede para alguém fazer um momento de oração. Você pede para alguém fazer um momento de multiplique. Você pede para o seu co-líder de vez em quando dar estudo. Você tem que compartilhar as responsabilidades. Alguém faltou, 2 pessoas faltaram, você pede para uma terceira pessoa ligar para ela e saber por que ela faltou, se ela está precisando de alguma coisa. Compartilhe a responsabilidade e você verá que o seu pequeno grupo vai crescer de uma forma assim muito maravilhosa, tá bom? Prepare o lanche com simplicidade. Isso é muito importante, meus irmãos, porque muitas vezes nós temos em um pequeno grupo um irmão que quer fazer um banquete. E nada contra fazer um banquete, tá? Mas o perigo é que, às vezes, esse pequeno grupo ele troca de casa. E aquele irmão, aquela família, não tem condições de dar o banquete que você deu. E o irmão só tem condições de dar um pãozinho com manteiga e um kisuke, né? Como falava antigamente, um kisukezinho. Então, faça algo mais simples, para que todos possam compartilhar daquele momento e aproveitar aquele momento, mas que quando for numa outra residência, a pessoa não se sinta envergonhada de dar uma coisa inferior, tá bom? Então, vamos agir com sabedoria. Fazer rodízio de residências ou ter PGM fixo, vantagens e desvantagens. Vamos lá. Isso aqui é um assunto que remete também à questão do lanche lá, quando tem um rodízio. Existem igrejas que têm rodízio de casa, certo? E não tem dificuldade. Contanto, é um pouco perigoso, porque muitas vezes você convida alguém para sua casa, para participar do seu pequeno grupo, porém, muda-se o dia, ou muda-se o local, e a gente esquece de avisar. E aquela pessoa vai chegar naquele dia, naquele local, naquela casa, né? Para participar do pequeno grupo. E aí o que acontece? Mudou de lugar.
Já aconteceu comigo. A primeira vez que eu tive a experiência, há mais de 10 anos atrás, de visitar um pequeno grupo que estava ali, não é? Registrado ali no boletim de uma igreja, eu liguei para o líder, disse que iria, ele deu o endereço. Quando eu cheguei lá, o que acontece? O pequeno grupo não estava lá. Tinha trocado de lugar e eles tinham esquecido de avisar. Tive que voltar para casa. Percorri aí quase 20 quilômetros de volta para casa sem um pequeno grupo. Então, mas qual é a vantagem? A vantagem é que você consegue também alcançar outros vizinhos, tá? Mas se você quiser a minha opinião é que o pequeno grupo tem que ser num lugar fixo, para que aquele local ali possa ser conhecido que tem um pequeno grupo e aquele grupo, quando multiplicar, aí sim pode ir para um outro lugar, uma outra residência. Valorize os visitantes. Sabe qual é a melhor maneira de você valorizar o visitante? É você dizer para ele que ele é importante estar com você ali naquele momento. Sabe qual é uma outra forma de você valorizar o visitante? Você recebe aí 2 rapazes e uma moça. Você pede para 2 rapazes do pequeno grupo, que já faz parte do pequeno grupo, entrar em contato com eles agradecendo a visita. Não a pessoa que visitou, tá? Outra pessoa. Olha, aqui é o João, eu estou aqui mandando uma mensagem dizendo que foi importante ter você no pequeno grupo e eu espero encontrar você na próxima semana. Aí uma menina liga para a menina que é visitante, olha aqui é Raquel, eu quero te agradecer aí pela visita, foi top ter você aqui conosco. E aí você consegue compartilhar com outras pessoas essa responsabilidade de estar entrando em contato com os visitantes. Trate bem as pessoas, meus irmãos. Meus irmãos. Isso está aí, não é de graça. Tem um porquê. Já tive relatos, nunca aconteceu comigo, mas já tive relatos de líder de dar fora em visitante. Dar fora no membro do pequeno grupo. Não se faz isso. Nenhuma pergunta, ela é boba. Dizem que um certo dia, num pequeno grupo, um visitante perguntou se a história da cruz realmente era verdadeira. Veja, era alguém que não tinha contato com a igreja, alguém que não tinha contato com nenhuma religião. E ele estava com uma dúvida. E a dúvida era se a história da cruz era verdadeira. E aí o líder deu fora, é lógico que é. Você acha que se não fosse a gente estava aqui e tal. Irmãos, não é assim. Nenhuma pergunta é boba. Se existe aquela pergunta, é porque realmente é dúvida daquela pessoa. A gente tem que tratar ela com carinho para que ela possa voltar a se sentir amada. Então, trate bem as pessoas. Vamos lá? Terminar o encontro no horário. Irmãos, isso é importantíssimo. Termine o encontro no horário. Por quê? Geralmente os pequenos grupos acontecem durante a semana. No outro dia as pessoas trabalham, as pessoas estudam. Então você começa o pequeno grupo às 7 horas, quando dá meia-noite. O pequeno grupo está rolando porque está muito bom. Porém, as pessoas trabalham no outro dia, as pessoas chegaram em casa cansadas, vão se organizar, vão dormir, vão acordar tarde no outro dia. Sabe o que acontece? Na outra semana elas não vão aparecer, porque elas têm responsabilidade. Ah, pastor, é um pequeno grupo só de aposentado, pode ficar até meia-noite, pode fazer uma vigília se você quiser. Mas se você tem que ter consciência de que, se existem pessoas que têm compromisso, o pequeno grupo precisa terminar no horário. Qual é o horário, pastor? Começando de 7h30, no máximo 2 horas para acabar tudo, o lanche, tudo. Então, a ideia é ter mais ou menos ali 1h30 com todo o pequeno grupo, né, o roteiro, tudo, e 30 minutos, 40 minutos para o lanche. 9h30 da noite é um horário normal de você chegar em casa. Tem gente que faz faculdade e trabalha e chega em casa 10h30, 11 horas da noite. Então, saindo do pequeno grupo, 9h30 é um horário que você não vai se comprometer com relação aos visitantes e as pessoas que fazem parte desse pequeno grupo. Comemorar aniversariantes é importantíssimo. Lembra do que eu falei de compartilhar as responsabilidades? Peça para alguém fazer uma lista dos aniversariantes do pequeno grupo. E aí, todas as vezes que tiver ali um aniversariante, você faz uma cotinha, compra um bolinho ali com uma velhinha só para marcar aquele momento, porque muitas vezes as pessoas que estão nos nossos pequenos grupos, ela não tem isso na casa delas. Tem vezes que ninguém nem lembra do aniversário dela e a função do pequeno grupo é mudar essa realidade. Participar dos cultos é importantíssimo. Por quê? Porque no pequeno grupo, ao final, você vai compartilhar o que vai acontecer.
Então, por exemplo, se vai ter uma atividade de jovens no sábado ou uma vigília na sexta-feira, você no pequeno grupo diz, olha, pessoal, próxima sexta, 10 horas da noite, vigília na igreja, todos estão convocados aí, vamos lá, vamos orar pela nossa nação, estamos precisando. Motive as pessoas a estarem nos cultos e nas programações da igreja, tá bom? Cadeiras em forma de círculo. Cadeira do pequeno grupo não é para ficar tipo escola, tá? Uma pessoa lá na frente e aquelas pessoas... Não, coloca ali um círculo para ter ali a pessoa olhando uma para outra. Eu gosto de deixar, meus irmãos, uma cadeira sempre vazia. Mesmo que lote, eu digo, pega uma cadeira lá, coloca ali. Essa cadeira está vazia porque aquela pessoa que nós deveríamos chamar, nós não chamamos. Traz ali uma responsabilidade para todos de chamar as pessoas para participarem. Desenvolver quebra-gelo, foi aquilo que nós falamos no início, né? Ter perguntas ou alguma coisa. Testemunhar motivos de louvor, ou seja, às vezes a pessoa vai pedir um momento de oração, né? Fazer um pedido de oração no pequeno grupo. E aí, quando terminar, a pessoa alcançar a bênção depois de umas semanas, é bom ela testemunhar, olha aquele pedido que eu fiz. Deus ouviu as orações do pequeno grupo. Ontem mesmo eu participei de algo assim. Deus ouviu as orações do pequeno grupo e Deus respondeu. Então, esse momento de compartilhar é importantíssimo. Então, participe disso, testemunhar motivos de louvor. Facilitar a conversa no compartilhamento. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante. É entender que o pequeno grupo ele não é uma discussão. É uma conversa que está acontecendo ali no momento de compartilhar a palavra. Então, mesmo que tenha alguém com opiniões muito fortes, você que é ali de pequeno grupo tem que ter aquele jogo de cintura de que todos podem falar, de que todos vamos respeitar a opinião dos outros. Compartilhe a visão do grupo com os visitantes. Quando tem um visitante, é sempre bom dizer, olha, esse pequeno grupo é um pequeno grupo que existe na igreja para louvar e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje nós trabalhamos esses pontos e eu fiquei muito feliz pelo feedback que eu tenho tido dos irmãos no grupo, tá? Então, assim, algo que nós estamos colocando aqui para ajudar os irmãos é entender que nós estamos aqui para facilitar o desenvolvimento dos irmãos com relação ao pequeno grupo. Tem alguns assuntos ainda que eu queria tratar aqui com os irmãos. O primeiro deles é crianças no pequeno grupo. Como fazer com crianças no pequeno grupo, pastor? Interessante isso. Geralmente o pequeno grupo, quando é um pequeno grupo de casais, como eu vou daqui a pouco para o pequeno grupo de casais e tem filhos, existe uma escala interna de que uma ou duas pessoas do pequeno grupo de casais vai ficar num quarto ou vai ficar em outro anexo com as crianças, conversando com elas, ensinando alguma coisa, desenhando alguma coisa, depende do tamanho da criança. Se forem crianças que têm uma certa maturidade, já com alguma idade, seria interessante desenvolver um pequeno grupo de crianças. A gente tem pequenos grupos de crianças, enquanto os pais estão na sala, elas estão no quarto. E ali elas compartilham também algumas coisas com relação ao que Deus tem feito na vida delas, do jeitinho delas. Então é importante. Interessante que pequeno grupo de casal cresce muito rápido. Por quê? Porque sempre chegam dois. Então, um pequeno grupo com 3 casais são 6 pessoas. É um pequeno grupo, 3 casais. Só que se eu tiver 6 casais, já são 12 pessoas. Já é um pequeno grupo relativamente grande. Aí você pergunta, pastor, qual é o tamanho para multiplicar um pequeno grupo? A gente vai ver nas próximas aulas, mas um pequeno grupo de casais, já posso adiantar aqui para vocês, dando um spoiler, é que o pequeno grupo de casais, quando chega mais ou menos a 7, 8 casais fixos, com certeza está na hora de multiplicar. Multiplica aí 4, 2 de 4, porque você vai ter 8 integrantes em cada pequeno grupo, ou seja, 4 casais com seus filhos. Então, é importantíssimo que a gente não perca isso de vista, porque é um pequeno grupo muito grande, às vezes as pessoas não conseguem compartilhar realmente o que deveria, tá bom? A família hospedeira. Quem são as famílias que podem hospedar? Qualquer pessoa. Porém, essas famílias hospedeiras, elas têm que entender que elas
tem que amar as pessoas. Por quê? São gente que vão sentar no seu sofá. É alguém que vai sentar, muitas vezes vai puxar a cadeira ali para sentar, às vezes vai esquecer, vai entrar com um sapato e você passou o dia fazendo faxina, ai meu Deus. Mas entenda, quando você abre a sua casa para a perspectiva de ter um pequeno grupo, você está tendo a oportunidade de servir ao reino através da tua residência. Então, amar pessoas, convidar pessoas, oferecer um ambiente acolhedor, lanche em momento de comunhão. Isso aí é a família que tem que proporcionar. Bom, meus irmãos, é com esse momento, falando sobre a família, que a gente termina a nossa segunda aula do Pequeno Grupo Multiplicador. Essa aula vai ficar disponível para vocês aí no YouTube durante um tempo. Você pode revisar essa aula. Você pode fazer todas as anotações. Lembrando que, ao final do curso, você vai receber todo esse material do PowerPoint para você poder desenvolver esse material na sua igreja, fazer adaptações, mudar alguma coisa. Ah, pastor, aquele jeito que o senhor falou lá, eu acho que não deveria ser, eu acho que deveria ser um pouco mais, um pouco menos, eu acho que deveria incluir um momento ali, tirar um momento ali. Irmãos, aqui é um curso que a gente está dando aqui, uma base. Eu sempre gosto de dizer que é uma trilha. A trilha a gente vai caminhando, não é um trilho. O trilho do trem a gente não consegue sair. Se a gente sair, a gente tem um acidente. Então, não é um trilho que você está ali fechado, é uma trilha que você tem a capacidade, a oportunidade de mudar mediante a realidade da sua igreja. Eu tenho pequenos grupos na minha igreja que estão no sertão, pequeno grupo da igreja que se reúne no sertão. É diferente ao pequeno grupo da igreja que se reúne aqui na capital. Cada igreja tem sua realidade. Então, eu queria incentivar você a entender que Deus está te chamando para uma grande obra e que o pequeno grupo multiplicador é uma grande ferramenta de multiplicação que vai abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus possa estar usando a tua vida grandemente. E qualquer coisa, estamos à disposição para ajudar os irmãos em qualquer dúvida. Então, até a próxima aula, que Deus te abençoe. Fica com Deus.